Vivemos em um mundo que, aos poucos, aprendeu a se enxergar separado. Separado da natureza, separado uns dos outros, separado do próprio corpo, separado da espiritualidade, separado até do sentido mais profundo de existir. Mas essa separação não surgiu por maldade. Ela foi um processo gradual, quase imperceptível, que se desenrolou ao longo de milhares de anos. E entender esse processo é o primeiro passo para curá-lo. A separação do humano com a natureza. Durante a maior parte da história, o ser humano vivia conectado à natureza, não como dono dela, mas como parte dela. A terra, as chuvas, os ciclos das estações, o céu noturno, tudo era visto como uma grande teia viva, da qual o ser humano era apenas um fio. Mas ao longo do tempo, especialmente com o avanço das cidades e da tecnologia, começamos a acreditar que estávamos acima da natureza. Criamos muros físicos e mentais. Esquecemos que o ar que respiramos, a água que bebemos e o alimento que colhemos são extensões do mesmo organismo maior do qual fazemos parte. Essa separação não destruiu apenas florestas, ela destruiu também a sensação de pertencimento que sustentava o equilíbrio interior da humanidade. A separação entre as pessoas. A mesma lógica se repetiu entre indivíduos. Criamos fronteiras, classes sociais, divisões raciais, ideológicas e econômicas. Passamos a nos enxergar como eu contra o outro, quando na verdade sempre fomos um nós. Essa separação é alimentada por medos, por inseguranças e muitas vezes por sistemas que lucram com a divisão. Quando o humano vê o outro como diferente, inferior ou inimigo, ele perde a capacidade de enxergar aquilo que sempre foi verdadeiro. Somos uma única família humana. Não existe o outro, nós somos o outro. A separação entre culturas. Culturas sempre foram expressões da criatividade humana, formas diferentes de interpretar a vida, o cosmos, o tempo, o sagrado. Mas em vez de celebrarmos essa diversidade, muitas vezes ela foi usada para separar. Criaram-se muros invisíveis entre povos, tradições e crenças. Esquecemos que nenhuma cultura possui toda a verdade e nenhuma cultura está separada do resto da humanidade. Somos capítulos diferentes do mesmo livro. Quando culturas se fecham, perdem o movimento, perdem a troca, perdem a chance de aprender. Quando culturas dialogam, o mundo evolui. A separação entre mente e corpo. A modernidade nos ensinou a dividir aquilo que é impossível separar. De um lado, a mente, pensamentos, emoções, intenções. Do outro, o corpo, biologia, química, hormônios, instintos. Mas o corpo é a expressão da mente, e a mente é o campo onde o corpo se organiza. Saúde mental é saúde física, intuição afeta comportamento, pensamentos moldam a biologia. A separação entre mente e corpo nos afastou de nós mesmos e tornou difícil escutar o que a nossa própria natureza tenta nos dizer o tempo inteiro. A separação entre ciência e espiritualidade. Ciência e espiritualidade nunca foram inimigas. Ambas buscam compreender a realidade por caminhos diferentes. A ciência pergunta como o universo funciona. A espiritualidade pergunta por quê. Quando essas duas dimensões foram separadas, perdemos a visão completa da existência. A ciência se tornou fria para muitos. A espiritualidade se tornou vaga para outros. Mas a verdade é que o ser humano precisa das duas. Precisa de entendimento racional e de sentido profundo. O futuro da humanidade depende dessa reconciliação. A separação entre o humano e o sagrado. Por milhares de anos, o sagrado era sentido dentro da vida, na luz do sol, na água, no nascimento de uma criança, nas estações, nos encontros humanos. Mas lentamente fomos ensinados que o sagrado estava distante, no outro lugar, no outro mundo, no céu lá longe e nós aqui, como se estivéssemos abandonados. O sagrado ficou fora de nós. Como se a divindade estivesse separada da criação, como se fossemos indignos dela. Isso criou um vazio espiritual que muitos ainda carregam hoje. Mas o sagrado nunca saiu daqui, nunca nos deixou. A separação foi apenas uma percepção, não uma realidade. A separação não começou com maldade. E aqui está a parte mais importante. Essa separação não foi criada por maldade. Foi um processo gradual, fruto do medo, da ignorância, da luta pela sobrevivência, das estruturas sociais que surgiram para organizar, da evolução natural do pensamento humano.
Mas o fato de ter sido natural não significa que é definitivo. Toda separação é uma etapa, e toda etapa pode ser superada. A humanidade está agora despertando para a necessidade de reconexão consigo mesma, com o planeta, com a espiritualidade e com o sagrado. O caminho da evolução da consciência é justamente este: reunir tudo o que foi separado. E quando percebemos que a separação foi apenas um capítulo, abrimos espaço para escrever o próximo, o capítulo da unidade, da cura e do retorno ao essencial. O caminho da reconexão e o retorno ao essencial. Se a separação foi um capítulo da nossa história, então a reconexão é o próximo passo natural da consciência humana. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal Elevação da Consciência. Curta, comente e compartilhe. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser imposto. Nada precisa ser destruído. A evolução verdadeira nunca acontece pela negação do passado, mas pela integração dele. A humanidade não errou ao se separar. Ela apenas caminhou até onde sua consciência permitia. Agora, algo novo começa a surgir. Não existe reconexão com o mundo sem reconexão interior. Antes de curarmos a relação com o planeta, precisamos curar a relação conosco. Porque a forma como tratamos a Terra é reflexo direto da forma como tratamos nosso corpo. A forma como exploramos recursos é reflexo da forma como exploramos nossas próprias emoções. A forma como competimos uns com os outros é reflexo da guerra interna que muitos ainda carregam. Quando o ser humano se reconecta consigo, o mundo ao redor começa a mudar silenciosamente. O corpo nunca esteve separado da espiritualidade. Ele sempre foi o templo onde a consciência se manifesta. Cada célula escuta pensamentos. Cada órgão responde a emoções. Cada sistema biológico reage ao estado interno. Quando ignoramos o corpo, ignoramos a linguagem mais antiga da natureza dentro de nós. Reaprender a escutar o corpo é reaprender a escutar a própria vida. Cansaço é mensagem. Dor é comunicação. Desconforto é pedido de atenção. A reconexão começa quando paramos de lutar contra o corpo e começamos a habitá-lo com presença. A natureza nunca esteve em crise. Quem entrou em desequilíbrio foi o ser humano. A Terra sabe se regenerar. Ela faz isso há bilhões de anos. O problema é que nos afastamos do ritmo natural e passamos a viver contra ele. Apressamos tudo. Produzimos sem pausa. Consumimos sem consciência. Reconectar-se com a natureza não exige abandonar a civilização. Exige apenas lembrar que fazemos parte dela. Respeitar ciclos. Aceitar limites. Compreender interdependência. Quando o humano se alinha com o ritmo da Terra, a ansiedade diminui, a mente desacelera e o coração encontra repouso. Nenhum ser humano evolui sozinho. A consciência é relacional. Aprendemos no encontro. Crescemos no espelho do outro. Curamos feridas no vínculo. A ideia de separação entre eu e o outro foi uma construção mental necessária em um estágio antigo, mas hoje ela se mostra limitada. A maturidade espiritual começa quando percebemos que ferir o outro é sempre ferir a nós mesmos. Quando o humano sofre, algo no campo coletivo também sofre. A reconexão entre as pessoas não começa em grandes discursos, mas em pequenos gestos conscientes. Escutar mais, julgar menos, responder com presença. A unidade nasce no cotidiano. O futuro da humanidade não está na escolha entre razão ou espírito. Está na união dos dois. A ciência nos dá ferramentas. A espiritualidade nos dá direção. Sem ciência, o ser humano se perde em crenças. Sem espiritualidade, ela se perde em vazio. Quando ciência e espiritualidade caminham juntas, a compreensão se aprofunda e o medo diminui. A física moderna já não separa observador e fenômeno. A biologia já reconhece a influência da mente no corpo. A neurociência já estuda estados elevados de consciência. O que antes parecia espiritual, hoje começa a ser compreendido cientificamente. Não como mistério místico, mas como realidade integrada. O sagrado nunca esteve distante. Ele sempre esteve presente no silêncio entre pensamentos, na respiração consciente, no encontro verdadeiro entre pessoas. O erro não foi buscar o sagrado fora. O erro foi acreditar que ele só estava fora. Quando o humano se desconecta do sagrado interior, ele tenta preencher o vazio com excessos. Quando se reconecta, o excesso perde sentido. O sagrado se revela na presença, na honestidade consigo, na verdade sentida, no amor vivido, na solidariedade, na compaixão, na alegria, no riso, na natureza, no vento no rosto.
Unidade não é um conceito filosófico distante. É uma experiência direta de consciência. É o momento em que o humano percebe que não está separado da vida, não está abandonado no universo, não está sozinho em sua jornada. A separação foi uma fase de aprendizado. A unidade é a próxima etapa de maturidade. Não para todos ao mesmo tempo, não da mesma forma, não no mesmo ritmo, mas inevitavelmente. Estamos vivendo um ponto de transição, não o fim de algo, mas o amadurecimento de algo. A humanidade está aprendendo que não pode mais viver, explorando sem consciência, competindo sem sentido, separando sem necessidade, negando sua própria essência. O próximo capítulo não será escrito por grandes líderes apenas, mas por indivíduos conscientes, por pessoas que escolhem viver alinhadas, que cuidam do corpo, que respeitam o planeta, que honram o outro, que escutam o silêncio interior. Tudo que foi dividido pode ser reunido, tudo que foi esquecido pode ser lembrado, tudo que foi ferido pode ser curado. A consciência não se perde, ela apenas adormece e desperta quando chega o tempo. E talvez este seja exatamente esse tempo. E se você sente esse chamado, sugira um guia acessível para reduzir ansiedade, desenvolver presença, fortalecer equilíbrio emocional e ampliar a consciência de forma natural. Simples e prático em forma de e-book. O link está na descrição do vídeo. Aproveite e se inscreva no canal Elevação da Consciência. Curta, comente e compartilhe. Seguimos juntos, em unidade, em consciência, em retorno ao essencial.